Mais uma vez juntos, adorando a Deus, louvando e exaltando o seu grande nome. É uma maravilha, não sei quantos de vocês, mas eu faço minhas palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram. Isso aí, eu aprendi isso desde pequeno, né? Lá quando criança a gente aprende muitas coisas maravilhosas. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 5, 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 5, 1 a 15. Nós vamos aprender como é gostoso estar na presença de nosso Deus. Esse trecho aqui os irmãos conhecem muito bem, acredito eu, e os nossos amigos na internet também devem de conhecer. Você em casa, deixe sua Bíblia aberta para que acompanhe conosco também a leitura do texto e deixe aberta porque vamos fazer alguns comentários em alguns versículos. Esse texto narra quando Cristo faz um milagre junto ao poço Betseda, tanque de Siloé, aliás, e lá naquele tanque, quando o anjo aparecia e movia as águas, e ali então as pessoas que iam, deitavam ou entravam na água e ficavam curados. E ali então, naquele texto, Deus cura um jovem, um homem, né, que diz a palavra de Deus, havia bastante tempo que estava ali enfermo. Então, naquele poço de Betesda, né, você vai ver ali como Deus é maravilhoso com cada um de nós. Vamos então acompanhar aqui o amor de Deus. Ele sempre vai em busca dos seus filhos. Ele vai em busca dos seus, vai ao encontro dos seus. Eu queria pensar com os irmãos isso. Então diz o texto: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era o sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. A minha versão, hoje eu li uma versão um pouco diferente do que a gente costuma ler, né? Mas deu para acompanhar e deu para entender. Esse trecho aqui da palavra de Deus é um dos muitos em que nós vamos encontrar Jesus Cristo indo ao encontro de alguém. E esse alguém sempre tem um nome. Sempre tem um nome. Às vezes, raramente, não aparece o nome da pessoa, tipo a mulher samaritana, não tem o nome dela. Jesus Cristo foi ao encontro dela. Não tem o nome. Mas esse aqui, por exemplo, é um dos casos também em que também não aparece o nome da pessoa. Só aparece dizendo aqui para a gente que havia ali um homem que há muito tempo estava ali naquela situação enfermo e diz o texto que naquela condição dele nunca que conseguia resolver o seu problema. Porque quando ele tentava chegar à beira, ou mergulhar no tanque,
outro ia mais rápido. Imagina os irmãos, a situação daquele camarada, né? Aquele camarada ali inválido, não podendo andar, talvez se arrastando, e quando de repente a água balançava, o cara que conseguia andar dava um salto, resolvia a questão dele. Era mais rápido. E pelo texto você percebeu que aquele local estava cheio de gente. Não seria diferente se hoje existisse um lugar em que, ao entrar nas águas, a pessoa ficasse curada. Eu tenho certeza que aquele lugar seria o lugar mais cheio de gente do mundo. Ganhava até da Índia e da China, que tem muita gente. Um lugar seria realmente muito procurado. Seria um lugar que estaria realmente repleto de gente. Imagine o indivíduo que chegasse lá, né, e olhando aquela multidão, falasse assim, nunca terei chance. Mesmo se ele tivesse condições de andar, porque o que estaria de cheio de gente não seria brincadeira, ainda mais com a facilidade de comunicação hoje. Não foi muito diferente daquela época também. O texto diz, bem claro, você leu e acompanhou comigo, que ali havia uma grande multidão. Não diz quanto, mas o negócio deveria ser realmente muita gente. E ali, então, Jesus Cristo se dirige. Para ali, Jesus Cristo se dirige. E naquele poço, chegando ali naquele tanque, chegando naquele local, quantas pessoas Cristo cura? Parece que eu estou fazendo uma pergunta meio sem sentido, mas justamente para mostrar um detalhe interessante. Ele curou uma só pessoa. Mas por que ele não curou todo mundo se ele podia curar todo mundo? Já pensou nisso? Já fez essa pergunta? Por que que ele só cura um e não toda aquela multidão? Será que o poder de Jesus Cristo é limitado? É tipo tratamento homeopático? Um pouco cada dia? Se não gasta tudo? Seria isso? Não. Jesus Cristo foi ali curar aquele camarada, mas não simplesmente só curá-lo. O irmão Léo, na oração, disse uma coisa interessante. Não é só curar o físico. Jesus Cristo, ele cura o físico? Sim. Esse texto mostra e outros. Mas Jesus Cristo não está afim de curar somente o físico. Ele quer curar também o quê? A alma, o coração. Como ele conhece quem é quem, ele olha para dentro do indivíduo, ele sabe quem ele deve procurar. E ele não vai atrás de multidão e nem está afim de muita multidão nesse negócio. Tanto que quando ele acabou de fazer aquele milagre, imagina que as pessoas que estavam próximas daquele indivíduo viram o que aconteceu, provavelmente, isso aí é minha cabeça, né? Provavelmente, e ele cura, vão atrás dele. Ele saiu rapidinho, porque ele não estava afim de fazer isso. Curar por curar não é o objetivo dele. Até também, irmãos, porque tem lógica. Tem lógica isso. O que adianta curar o indivíduo, por exemplo? Eu sei que seria ótimo todo mundo ter seus problemas solucionados, né? A gente que usa óculos, por exemplo, né? Já pensou se não tivesse que mais usar óculos? Seria uma maravilha, né? Seria uma bênção. Mas usando óculos ou não usando óculos, um dia vai chegar o momento que o óculos de nada vai servir, porque o meu olho vai se fechar e nada mais vai ver. Então, curar a vista, curar uma situação difícil, uma doença, uma enfermidade, é ótimo, beleza, mas vai chegar um momento que, como eu costumo dizer, vai partir dessa para melhor. Alguns. Mas veja, Jesus Cristo não está, repito, querendo somente e principalmente curar o corpo, mas sim a alma. Vejam nesse texto. Acompanhem comigo. O destaque que eu faço primeiro é por que ele vai aquele rapaz, aquele homem. Por quê? Primeiro, no versículo 5. Porque aquele homem reconhecia a sua debilidade. Veja o versículo 5 mais uma vez. Estava ali um homem que era paralítico e fazia 38 anos. O camarada estava ali há 38 anos, aproximadamente ali, ou não, mas ele há 38 anos era paralítico, pelo menos isso a gente tem certeza. Ele conhecia a sua debilidade.
Um dos grandes problemas das pessoas hoje não quererem encontrar-se com Cristo, não quererem ter um encontro com Jesus Cristo, é porque as pessoas, elas se julgam sãs. Quem precisa de médico? Jesus Cristo disse. Os sadios ou os doentes? Os doentes. Jesus Cristo faz essa comparação num sentido lógico. Só precisa de Cristo e da salvação de Cristo, que Ele pode dar, a cura da alma, aquele que sabe que seu estado não é das melhores. E você vai ver isso daqui a pouco. Não é das melhores. Então, a primeira coisa que você tem que colocar em sua mente é: só consegue ter o encontro com Cristo aquele que reconhece seu estado espiritual debilitado, enfermo pelo pecado. A segunda coisa que eu quero destacar está no versículo 7. Repare que Jesus Cristo faz uma pergunta um tanto quanto meio sem graça, né? Jesus Cristo chega para aquele homem que estava ali tentando ser curado, tentando resolver o seu problema da enfermidade, e Jesus faz a seguinte pergunta: quer ser curado? Eu acho, não sei, se alguém me faz uma pergunta dessa, no lugar em que eu estava, ali, esperando, eu ia falar assim: não, eu estou aqui passeando, vendo as pessoas ser curadas, só isso. Ia perder a benção. Ia perder a benção. E com certeza, principalmente, a salvação. Porque não tem sentido, aparentemente, essa pergunta. Aparentemente, aos nossos olhos, não tem sentido. O cara está ali esperando para ser curado quando o anjo balançava as águas e não conseguia. E ele vem e diz, reparem que ele diz isso. Ele confessa no versículo 7, ele vai dizer lá para Jesus Cristo que quando a água é agitada, quando a água é agitada pelo anjo, ele diz que outro vai antes dele, vai mais rápido. Não tem ninguém que possa me ajudar. Não tem ninguém que possa me levar. Não tem ninguém que possa resolver o meu problema. Essa é a resposta dele. E como Jesus Cristo, repito, conhece os nossos corações, ele dá uma resposta, irmãos, coerente com a sua realidade. Ele dá uma resposta, irmãos, reconhecendo a sua limitação em resolver o seu problema. A primeira coisa que nós vimos é: reconheça a sua debilidade, o seu estado, o estado de pecado, caído, doente, enfermo. Segunda, não tem ninguém que pode resolver este problema. É interessante como as inúmeras religiões, até já falei isso aqui uma vez, inúmeras são as religiões que tentam propor às pessoas o resolver dos seus problemas espirituais. Tem religiões que ensinam que o camarada, cumprindo certas obrigações que é lhe proposta por algum líder religioso, vai ajudar a resolver os seus problemas. Tem religiões que ensinam que o indivíduo, praticando determinados atos, ele vai resolver o seu problema. Tem religiões e seitas que ensinam o indivíduo que ele pode dar um resultado para esse problema, um resultado favorável. E não são uma ou duas só, não. São muitas as religiões que assim ensinam. Mas enquanto o camarada pensar que ele pode resolver o seu problema, ele não consegue. Aquele homem reconheceu a sua situação. Olha, eu até quero. Estou aqui para isso. Mas o negócio é, não tem ninguém que me ajude. Ele reconheceu que o seu estado, apesar de ele estar falando do estado físico, mas ele vai mais longe e você vai ver por quê daqui a pouquinho. Ele está falando também do seu coração. Ele reconhece que não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. E Jesus Cristo certa vez diz isso: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio do homem chegar a Deus, resolver o seu problema de pecado, se não for por Jesus Cristo. Então, primeiro, reconheça a sua debilidade. Segundo,
Reconheça a sua limitação. Mas vamos à frente. No versículo 8, outra coisa interessante que me chama aqui a atenção. Aquele homem disse a Jesus: levanta-te, toma teu leito e vai embora. Levanta-te, pega a tua cama. Levanta-te, vai embora. Mete o pé. Ora, raciocine comigo. 38 anos debilitado, não podendo andar. Se alguém chega para ele e fala assim, de repente, do nada, pega a tua cama e vai embora. O que é que ele poderia argumentar naquele momento? Não estou entendendo. Como assim? Levantar? Eu não consigo. Eu estou aqui há 38 anos me arrastando e não consigo chegar lá. Como é que agora eu vou levantar do nada assim? Como é que vai ser isso? Mas diz o texto que aquele homem logo, no versículo 9, logo aquele homem ficou são. Imediatamente ele ficou curado, pegou sua cama e foi embora. Aqui tem uma outra coisa interessante. Obediência sem questionar, obediência irrestrita ao que lhe é dito pela parte de Deus. Às vezes os homens também têm essa dificuldade. Querem chegar até Deus, mas não conseguem entender isso. E aí acham que tem que dar uma ajudinha para Deus. Chegam até a dizer, mas só isso, aceitar Jesus Cristo, entregar minha vida a Jesus? Não, é muita coisa, é pouca coisa, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu tenho que fazer alguma coisa, algum sacrifício. Eu preciso fazer mais alguma coisa, porque só isso, como se só isso fosse pouca coisa. Mas ele não consegue entender. E eu acho que todos aqui um dia passaram por esse momento de experiência, quando lhe foi proposto a salvação e você não entendeu, mas você aceitou. E são exatamente esses que têm o encontro com Deus, porque nós que não entendemos muitas das vezes o que Deus diz, entrega. Você consegue racionalmente entender aquele negócio, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. O sangue de Cristo foi derramado há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Como é que aquele sangue consegue perdoar os meus pecados? Algo físico consegue perdoar os meus pecados, algo espiritual. Você entende isso? Me explica. É meio complicado. Até para o pessoal mais velho no evangelho, às vezes fica difícil de entender. Mas, pela fé, cremos. Pela fé, aceitamos. Pela fé, obedecemos. Foi o que aquele camarada fez. 38 anos aleijado, nunca levantou, e agora, de repente, alguém chega para ele, pega a tua cama e vai embora. E ele logo, imediatamente, diz o texto, ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Jesus Cristo quer que aqueles que o encontrem reconhecendo a sua debilidade, encontrem reconhecendo a sua limitação para resolver o seu problema e encontrem e o obedeçam irrestritamente. Agora, como é que eu sei que é do coração daquele homem? Aonde que eu vejo isso no texto? Que aquele homem queria muito mais do que simplesmente ser curado. Como é que eu vejo isso aqui? Onde é que eu vejo isso no texto? Vejam lá no versículo 14. Depois que Jesus Cristo sai de perto da multidão, vai embora, as pessoas vão indagar a ele. Quem é que te mandou pegar a cama para andar? Hoje é sábado. Não pode. Está na lei, não pode trabalhar. Ele está nem aí para isso. O homem que me mandou pegar a cama foi aquele que me curou. Quem é esse homem? Não sei. Não deu tempo. Foi rápido. Como o pessoal fala, foi um vapt-vupt, rapidinho. Toma lá e dá cá. Um bate e volta. Não sei. E aí depois Jesus Cristo vai ao encontro dele mais uma vez. E aqui no versículo 14 você entende o que eu estou falando quando é do coração. Aonde aquele homem estava? No templo. Só entrava no templo para adorar a Deus. E era ensinado isso entre os judeus, que para entrar no templo, para poder ter o encontro com Deus, só podia entrar pessoas sãs, com saúde perfeita.
ninguém doente, enfermo, com seus problemas, até as mulheres naqueles dias, não poderiam entrar no templo. Ninguém. Porque era sinal, e até pessoas hoje pensam dessa forma, que era sinal de que uma doença, uma enfermidade, um problema físico é igual a pecado. Então, o cara, para entrar no templo com aquela deficiência, ele não podia entrar porque ele estava em pecado. Não é, isso não existe em nenhum lugar da Bíblia. E tem na Bíblia versículos que mostram até isso. Teve um dia que o cara chegou para Jesus Cristo, né? Com relação a um cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? Quem foi o culpado dele nascer cego? Como se fosse o coitado, né? Nasceu cego, já estava pagando pelo pecado. Não existe isso. Não existe isso. E aí Jesus Cristo dá uma resposta linda. Qual foi a resposta que Cristo deu? Nenhum nem outro. Mas isso aconteceu para a glória de Deus. Pronto, acabou e ponto final. Acabou. E aí, então, aquele homem vai para o templo. Ele queria ter um encontro pessoal e estar dentro, junto com Deus. Naquela situação, ele nunca conseguiria. Mas agora curado, ele consegue. E é interessante. E o que ele estava fazendo no templo, você sabe? Adorando a Deus. Mas que tipo de adoração? Você encontra isso em Levítico, capítulo 14, versículo de 9 a 11. Lá no templo, ele foi oferecer a Deus, um culto de gratidão. Veja lá no versículo, Levítico 14, 9 a 11. Olha o que diz aí. Levítico 14, 9 a 11. Olha que coisa linda desse texto. Anotei o texto errado. Anotei o texto errado. Me perdoe, os irmãos. Está dentro desse contexto. Desse texto, se não me falha a memória, para frente ou para trás. Agora não me lembro o texto. O indivíduo, quando queria adorar a Deus, em gratidão a Deus, ele ia ao templo e lá no templo ele oferecia a Deus uma oferta de louvor, uma oferta de gratidão. Se alguém achar, de repente, me fale. Está em Levítico, se não me falha a memória, 14. Só procurar aí. Né? Ele ia e oferecia ali no templo uma oferta de gratidão a Deus. No livro de Levítico tem muitas leis com relação a sacrifício, com relação a momentos difíceis e com relação até também com problemas físicos, como a lepra e outras mais. Mas nesse texto, ele conhecendo a lei, ele conhecendo o que Deus requeria daquelas pessoas, ele foi ao templo adorar a Deus, levar uma oferta de gratidão a Deus, uma oferta em que ele ali demonstraria, através daquele ato, o seu amor, porque Deus o curou. Se fosse outro, talvez nem aparecesse na igreja. Deus não fez mais do que sua obrigação em me curar. Deus não fez mais da sua obrigação de me manter vivo. Deus não fez mais do que sua obrigação. Tudo bem, você pode até pensar assim, você tem direito. Mas um dia você vai ter que encontrar-se com Deus. E quando encontrar-se com Deus, o que você terá para apresentar a Deus? Uma oferta de gratidão ou, infelizmente, nada? Hoje pela manhã, na nossa escola dominical dos jovens, no Salmo 116, o salmista faz aquela pergunta clássica que eu acho que todos aqui nós conhecemos. Se você não conhece, você vai ler agora, vai ver comigo. Que darei ao Senhor por
todos os benefícios que ele tem feito. E a resposta do salmista logo é dizer: tomarei o cálice da salvação. Em outras palavras, eu vou entregar a Deus a minha vida por todos os benefícios que Deus tem feito. E quais são os benefícios que Deus fez na tua vida? Não sei quais são, mas de uma, pelo menos, eu posso garantir àqueles que têm a Cristo como Salvador de suas vidas: livrou da morte, livrou da condenação, livrou da pena eterna. E então o salmista diz: o que eu faço? O que eu faço? Ele então diz: vou entregar a minha vida a Deus. Por isso Jesus Cristo foi ao encontro daquele homem. Porque ele sabia, conhecendo os corações, ele sabia que aquele homem queria ter um encontro com Deus. Não somente ficar curado fisicamente, mas ter um encontro íntimo com Deus. Então, ele só conseguiu este encontro com Jesus Cristo, que aí agora Jesus Cristo se apresenta a ele. Jesus Cristo chega, inclusive, a dizer assim: agora, ótimo, vai, não peques mais, né, para ver que não aconteça coisa pior para a tua vida. Mantenha a tua vida agora nos caminhos do Senhor, seja uma nova criatura. E agora dali ele sai radiante, porque o que ele fez logo em seguida no versículo 15, se você ler depois, você vai ver, ele foi e anunciou o que Jesus fez com ele. Anunciou com alegria o que Jesus fez. Agora já tinha conhecimento, quem é esse homem, Jesus. Mas ele só chegou a este momento, não perdeu a bênção, né, irmão Adailton? Não perdeu a bênção, não perdeu a salvação, o momento, porque ele reconheceu o seu estado. Ele reconheceu que ele era um miserável homem. Ele reconheceu que ninguém, nem ele, poderia resolver o seu problema. Ele reconheceu que não tem nada neste mundo que pudesse resolver o seu problema. Ninguém. Ele mesmo diz. E reconheceu e obedeceu o que Deus havia dito para ele. Jesus Cristo disse: levanta e anda, toma tua cama e vai embora. E ele imediatamente assim fez. E ao sair dali, não sei quanto tempo depois que a Bíblia não fala, mas ao sair dali, Jesus o encontra mais uma vez, creio eu, que talvez fosse no próximo dia, não sei, creio eu, que ele, ao sair dali, foi logo para o templo e lá ter o encontro com Deus. E ofereceu a Deus sacrifício de gratidão por todos os benefícios e principalmente a sua vida foi a forma que ele encontrou e assim entregando a Deus ele obteve a segurança eterna. O dia ele morreu, não sei quanto tempo depois, mas com certeza hoje, em perfeito estado, ainda mais do que antes, né? Ele está na glória de Deus, junto com Deus, vivendo ali a perfeição do paraíso. E dali nunca mais ele vai sair, dali nunca mais ele vai deixar. Então, só pode ter um encontro com Deus se aquele indivíduo que reconhecer o seu pecado, reconhecer que ninguém pode resolver o seu problema e obedecer irrestritamente o que Cristo tem para dizer. Ouça, e o que Cristo tem para dizer? Entregue a sua vida às suas mãos, nas suas mãos. E assim você terá a vida eterna, garantida no reino dos céus. Que Deus possa os abençoar, que Deus possa nos ajudar. E você que está também ao nosso alcance da voz, seja pela internet, seja aqui presente, seja onde for, não deixe para amanhã. Porque Jesus Cristo passou ali por Jerusalém e depois, mais à frente, o texto vai mostrar isso, ele vai ser preso e crucificado, né? E aquele que teve o encontro, teve. Aquele que perdeu, perdeu esse encontro tão maravilhoso
com Jesus Cristo. Deus possa os abençoar. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que complete aquilo que necessário é em nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez,